Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um material, olha, no mínimo curioso. Bota curioso nisso. Recebemos um PDF com um título bem direto. Primeira mensagem conselhos para homens e mulheres em 2026. Exato. A base dele é uma releitura de um texto bíblico, Provérbios 31. Mas o detalhe é que a fonte apresenta isso como conselhos da mãe de um rei, o rei Lemuel. Supostamente inspirados por Deus. Isso, e direcionados especificamente para o ano de 2026. Então, a nossa missão aqui é entender que conselhos são esses, sabe? E como um texto tão antigo é reembalado com essa urgência toda para o nosso futuro. E o que ajuda muito a nossa análise é a estrutura do documento. É bem clara. São 5 conselhos principais, quase como 5 regras para a vida, sabe? Aham. E termina com uma conclusão bem enfática. Então a gente vai seguir essa mesma estrutura para extrair a lógica de cada ponto. O mais interessante é ver como esses conceitos de relacionamento, de responsabilidade, são traduzidos para o hoje. Certo. Então vamos direto ao primeiro conselho, que já chega com tudo. Ele não perde tempo. Cuidados com as mulheres más, elas destroem até reis. A passagem que ele usa é: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Uma frase bem forte. Muito. E para não ficar abstrato, ele dá um exemplo. Lembre-se de Dalila e como acabou Sansão. A minha primeira reação, sabe, é: usar Dalila como exemplo não acaba reforçando aquele estereótipo antigo da mulher como uma figura perigosa? É uma ótima pergunta. E toca num ponto central. Dentro da lógica do texto, o exemplo da Dalila não é tanto sobre gênero, eu acho. É mais sobre a função que ela representa. Função? Como assim? Ela é um arquétipo. O arquétipo do relacionamento que drena, que suga a sua energia. O que a fonte chama de perda de vigor. Sei. Hoje a gente chamaria, sei lá, no mundo corporativo, de custo de oportunidade. Emocional, mental. A energia de uma pessoa, especialmente de um líder, é um recurso finito, estratégico. Entendi. Cada minuto gasto ali é um minuto que não foi para outro lugar. Exatamente. Não foi investido na missão principal que o texto chama de terrena e divina. É quase uma análise de gestão de recursos pessoais, só que com uma linguagem moral, entende? Faz sentido. Então o foco não é cuidado com as mulheres, mas sim cuidado com relações que te desviam do seu propósito. Isso. O exemplo é forte, mas a lição é mais ampla. E é curioso que ele comece com esse arquétipo negativo. Fico pensando se em algum momento ele vai apresentar o outro lado, o modelo positivo. É uma boa aposta. Textos assim, com essa estrutura, geralmente trabalham com contrastes, né? Verdade. Mas antes de chegar lá, o documento aponta para outro tipo de desvio. Se o primeiro é uma ameaça externa de outra pessoa, o segundo vem de dentro. Ah, boa transição. O conselho 2, cuidados com a bebida, drogas, etc. E o que me pegou aqui foi a justificativa. Sim, foge do esperado. Totalmente. Eu esperava algo sobre saúde, pecado, mas o foco é outro. A citação é: para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Isso muda tudo, né? Muda completamente a perspectiva. O problema do vício, por essa ótica, não é um fracasso só individual. É uma falha social. A intoxicação ela compromete a capacidade do líder de fazer o que é mais importante: justiça. A clareza mental vira uma ferramenta de governança. Perfeito. E se a gente conectar com o conselho anterior, um padrão começa a aparecer, né? Tanto os relacionamentos ruins quanto as substâncias são perigosos por quê? Porque eles obscurecem o julgamento. Eles desviam o líder da sua responsabilidade principal, cuidar dos mais vulneráveis. Ou seja, a disciplina pessoal não é um fim em si, é um pré-requisito para a justiça social. Exato. A sobriedade é uma ferramenta de liderança. E essa ideia de bebida ganha uma complexidade enorme no conselho seguinte, que é um contraste brutal. É um dos pontos mais fascinantes do texto, sem dúvida. Depois de alertar sobre o perigo do álcool para quem governa, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade.
Impressionante! É, A mesma substância que ameaça a justiça no Conselho 2 vira um instrumento de misericórdia no Conselho 3. É como se a moralidade do álcool não estivesse na substância, mas em quem usa e por quê. exatamente. Para o rei é veneno, para o moribundo é remédio. Como a gente interpreta essa dualidade? Isso levanta uma questão de ética situacional dentro do próprio texto. A fonte parece dizer que o valor de uma ação, ou de uma substância, depende do propósito dela. Certo? Para quem tem poder, qualquer coisa que nuble o discernimento é um risco. Mas para quem não tem mais nada, para quem a vida é só dor, a mesma coisa vira um ato de compaixão, um alívio. Mas o documento não para aí, né? Não. Ele adiciona uma camada espiritual. Isso. O autor do PDF faz uma observação própria logo depois. Mas se eles se entregarem a Cristo e obedecê-lo, tudo pode ser diferente. Isso cria uma espécie de hierarquia de soluções, né? Com certeza. A bebida seria um analgésico para o sintoma, a dor. Mas a fé seria a cura para a causa, o desespero. É isso. Ele oferece o alívio imediato, físico, como um ato de misericórdia, mas aponta para o que ele considera uma solução definitiva, transformadora. E essa ideia de propósito e responsabilidade, bom, nos leva direto ao próximo ponto. É verdade. O Conselho 4. Ajude aos que não podem defender-se. Parece ser a consequência lógica de tudo que foi dito antes. É a aplicação prática. Se o líder evitou os desvios, entendeu a justiça, agora é hora de agir. E as frases são ordens, né? Erga a voz em favor dos que não podem defender-se e defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Perfeito. A sobriedade do Conselho 2 é a condição para a justiça do Conselho 4. O poder, nessa visão, não é para benefício próprio. É uma ferramenta para servir quem não tem poder. E ele reforça com aquela frase, a quem muito é dado, muito será cobrado. Exatamente. A liderança é definida por deveres, não por privilégios. É um modelo de liderança servidora, onde o sucesso de um governante é medido pelo bem-estar dos mais frágeis. E com essa base de responsabilidade bem definida, o documento finalmente volta à questão dos relacionamentos que abriu lá no começo. Sim, ele fecha o ciclo. E aqui ele entrega o contraponto que eu estava esperando. O Conselho 5, que é o mais longo de todos, o título é Procure uma mulher de verdade, não fake. E a descrição que vem depois é surpreendente. São muito rica e em vários pontos super moderna para a origem que tem. O que mais te chamou a atenção? Olha, várias coisas. Primeiro, a autonomia dela, a visão de negócios. O texto diz, avalie um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela é uma investidora, uma gestora, não é uma figura passiva de jeito nenhum. E depois a descreve como empreendedora. Faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Ela tem o negócio dela. E a força, que é física e de caráter. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. E também reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ela não é frágil, ela é uma potência. E o valor dela vai muito além disso, né? A fonte faz questão de dizer que a aparência é secundária. Diz com todas as letras, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Exato. O valor real, o que a torna de verdade, está no caráter, na diligência, na sabedoria. E, como base de tudo, do temor ao Senhor. Ela é o oposto da figura do primeiro conselho. O contraste direto. Se Dalila era o arquétipo da relação que drena, essa mulher é o arquétipo da parceira que constrói, que multiplica, que fortalece a família e a comunidade. O texto até diz que o marido dela é respeitado na porta da cidade, sugerindo que a competência dela eleva o status de todo mundo. É uma visão de parceria muito poderosa mesmo. E depois de detalhar esses 5 conselhos, o documento chega na conclusão. Curta, mas com o peso de tudo que veio antes. Tem uma observação. Se no nosso mundo homens e mulheres agissem assim, tudo seria diferente. E aí vem o aviso final em letras maiúsculas, com várias exclamações. Sim, a conclusão é um chamado à ação, sem rodeios.
De Deus não se zomba. Tudo que o homem e mulher plantar, isso eles irão colher. Sem exceção para ninguém. 2026 está aí, cada um faça suas escolhas. A mensagem é de responsabilidade pessoal, radical. E consequências inevitáveis. A menção específica a 2026 tira isso do campo da sabedoria antiga e transforma num ultimato para o nosso futuro imediato. Então, no final, o que fica é que essas escolhas sobre parceiros, sobre autocontrole, sobre como tratamos os outros, sobre o caráter, elas não são detalhes, né? De jeito nenhum. Segundo a fonte, elas são a matéria-prima do nosso destino. E tem uma urgência nisso. A colheita, boa ou má, parece que tem data marcada no calendário. É isso. O documento usa um texto milenar, não como uma relíquia, mas como um manual de instruções urgente. A ideia é que os princípios de causa e efeito são atemporais, mas a decisão de se alinhar a eles é pessoal e precisa ser tomada agora. Uma análise realmente fascinante de como um texto antigo é recontextualizado. Sem dúvida. E para fechar, talvez a gente possa deixar uma reflexão no ar, né? Claro, a fonte nos apresentou arquétipos bem definidos: o líder justo, a parceira que destrói, a que constrói, os vulneráveis. Esses modelos foram criados num contexto muito diferente do nosso. Com certeza. Isso leva a uma pergunta interessante para a gente pensar. Como esses ideais de conduta, de masculinidade, de feminilidade, de responsabilidade social, como eles se encaixam ou como eles entram em conflito com as nossas noções de sucesso, de parceria e de justiça hoje, no século XXI? Comparar esses valores pode dizer muito sobre o que mudou e talvez sobre o que continua exatamente igual.